Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Vem comigo para a aula? Vamos? Mais um dia, hein? Vem comigo. Agora nós vamos falar do raio iônico, tá? Até agora nós falamos do raio neutro, no seu estado fundamental, tá? Agora, vocês vão lembrar muito bem de quando um elemento neutro, seu número de próton é igual ao seu número de elétron. Porém, quando este átomo sofre uma perda ou um ganho de elétron, ele se transforma em quê? No chamado íon. Só que aí vem o detalhe, até aí tranquilo para vocês. Só que vem um detalhe agora que você precisa grifar e anotar isso sobre o seu raio iônico, tá? Esse raio iônico, ele sofre uma alteração significativa, tá? Quando ele se transforma em um íon. Aí eu vou chamar ele de três maneiras. O raio do cátion, tá? O raio do cátion, deixa eu deixar bonitinho aqui. O raio do ânion, que aqui no caso do cátion, ele aconteceu o quê? Ele perdeu o elétron, certo? Estão lembrados? Agora, o raio do ânion vai ser alterado porque ele ganhou o elétron. Então, aqui perde. Aqui, opa! Alfabetização para mim aqui nessa letra. Ele ganha elétron. Olha só, agora virou caligrafia, né, gente? Então, e ele também tem do tipo isoeletrônico. Quando eu vou comparar esses raios através da sua quantidade de elétrons. E elétrons o quê? Iguais, tá? Então, aqui tem o mesmo número de elétrons. Tudo bem? Vão ser elementos diferentes que têm o mesmo número de elétrons. E aí eu vou comparar o seu raio. Aí nisso nós vamos verificar agora, através do raio iônico, o tamanho desse raio, tá? Que ele ficou quando ele perdeu, quando ele ganhou ou quando eles têm o mesmo número de elétrons. Vamos lá? Vamos comparar isso aí? Observa como é fácil, tá? O raio iônico ou quando eu estou me referindo isso ao tamanho. Toda vez que eu falo em raio, eu me refiro ao tamanho do átomo, tá? Só que agora, em relação ao seu íon, tudo bem? Então, eu não acabei de falar para vocês que o raio do cátion é quando o quê? Um átomo vai o quê? Perder esse elétron. E logo ele vai se transformar em um cátion, que ele pode ser monovalente, bivalente, trivalente, tá? Agora, ó, o que vai acontecer com ele? O seu número de elétrons passa a ser menor que o número do próton. Isso é óbvio, né? Se ele tinha uma quantidade quando ele era neutro e ele virou cátion, ele vai o quê? Perder. Se ele vai perder esse elétron, o seu número dele vai o quê? Diminuir, vai ficar menor, tá? Aí vem a chave do raio iônico. Presta atenção aqui, ó. Então, se a quantidade de elétron passa a ser menor que a quantidade do próton, esse próton vai o quê? Em relação ao elétron, vai ser o quê? Maior. Então, a atração, ó, que os elétrons sofrem pelo núcleo vai ser maior. Logo, o raio vai diminuir. Entendeu? Então, toda vez que o raio de um cátion é comparado a um elemento neutro, por exemplo, ele vai ser sempre menor do que o átomo que lhe deu origem, que é o elemento neutro. Ah, não estou entendendo nada.
Então, presta atenção aqui. Olha lá. Compara aqui, para você entender. Quem é menor? O sódio como elemento no estado fundamental ou o íon sódio, que é um cátion monovalente, certo? Quem vai ser menor? O raio do elemento neutro ou o raio do cátion bivalente ou do cátion monovalente chamado sódio. Vamos lá? Gente, vocês estão vendo ele aqui, ó. Você tá vendo? Ele na camada, certo? Tá distribuído eletronicamente. Na camada K eu tenho 2 elétrons. Na camada L eu tenho 8, porque eu vou somar todos eles aqui. E na camada M eu tenho 1. Opa! Se eu sei que ele tem no total aqui, ó, 11 elétrons e ele é neutro. Por que ele é neutro? Porque ele não possui nenhuma carga aqui, né? Então, o número de próton, vocês já estão careca de saber isso. Número de próton é igual ao número do elétron. Então, o número atômico, que é o próton, também é igual ao número de elétrons, certo? Então, próton é igual a elétron. Logo, ele é neutro. Beleza. Então, a atração deles vai ser de 11 prótons para 11 elétrons. Então, ele vai ter um tamanho de raio, ó. Determinado tamanho, certo? Agora, este cátion monovalente aqui, que está perdendo um elétron, vai ficar com quantos elétrons agora? Vai ficar só com 10 elétrons. E 10 é diferente de 11. Olha lá, ele tem 11. Então, 10 é diferente de 11. Logo, ele é chamado de íon. Tranquilo? Então, se o próton é diferente do elétron, este elemento é um íon. Tranquilo. Agora, eu sei que se ele é um cátion monovalente, ele vai perder um. Então, quem é que ele tinha na última camada? Um elétron, não é? Então, significa dizer que ele perdeu a última camada. Então, olha lá. Inicialmente, quando ele era no estado fundamental, ele tinha uma quantidade de camadas. Quando ele virou um íon, ele perdeu a sua última camada. Então, se eu pegar o meu núcleo atômico aqui, colocar meu núcleo atômico aqui, nossa senhora. Deixa eu fazer de novo aqui, pera lá. Se eu pegar um núcleo atômico, vou fazer só um pontinho aqui. O núcleo atômico dele e o núcleo atômico dele, tá? Do estado fundamental e do íon. Agora eu vou projetar aqui o tamanho do meu raio iônico. Gente, se diminuiu a camada, é óbvio que quem é o cátion vai ser o quê? Sempre menor do que o raio do átomo neutro, comparando um com o outro. Se eu pegar o cálcio e o íon cálcio, se eu pegar o cálcio no estado fundamental e o cálcio no seu estado como um íon, que é um cátion bivalente, ele não vai perder a última camada? Então, o raio dele vai ser menor do que o raio do cálcio neutro. Por quê? Porque esse aqui tem a menor o quê? Quantidade de camadas, certo? Então, olha lá, voltando aqui no sódio. Voltando no sódio. Então, compara aí. O cátion monovalente desse sódio, ou desse sódio, é menor que o do átomo neutro. Por quê, gente? Porque no cátion, ó, a atração entre o núcleo e o elétron, eles não vão estar mais próximos. Então, a atração entre eles vai ser maior. Olha lá, ó.
maior atração entre o núcleo e esse elétron, porque diminuiu a quantidade de camadas, certo? Nessa camada ele tem 8, nessa camada ele tem 8, nessa ele tem 1. Então, ele está mais longe. Então, a sua atração entre o núcleo e os seus elétrons da última camada vai ser o quê? Maior do que quando eu perco uma camada. Entenderam aí, gente? Então, vou repetir aqui, ó, que é muito importante. Por que que o íon sódio tem menor raio, que é o cátion dele, é menor do que quando ele é no estado neutro, porque ele perde a última camada. Perdendo a última camada, esse cátion vai ter o quê? Uma maior atração entre quem? O núcleo e o seu elétron, tá? O núcleo e o seu elétron, porque diminuiu a camada. Devido que ao maior número de prótons em relação aos seus elétrons. Então, se eu tenho muito mais próton aqui e muito menos elétron nas camadas, o que vai acontecer? Eu vou atrair muito mais, porque eu tenho muito mais carga positiva do que a negativa ao redor dele. Eu vou ter, no caso aqui, 11 prótons, no núcleo, e vou ter apenas quantos elétrons? 10 elétrons. Então, a atração maior vai ser do núcleo em relação a essa quantidade de elétron. Tá bom? Aprendido aí? Ok, então, vamos para o próximo. Observa aqui agora como é fácil, certo? Se quando ele era um cátion, ele perdia a última camada. E aí, quem era que tinha o menor raio? Aquele que tinha a menor camada. Por quê? Porque os elétrons eram menores do que a quantidade do próton no núcleo atômico. Então, a atração era maior, logo ia diminuir mais ainda o seu raio, certo? Então, agora eu tenho o contrário. Eu tenho que um raio de um ânion, observa aqui, o raio de um ânion ele vai ganhar, ele vai aumentar a sua quantidade de elétron. Então, se ele vai aumentar a sua quantidade de elétron em relação ao átomo neutro dele, tá? Então, ó, quando um átomo ganha, ele vai ter mais elétron do que o quê? Do que o próton, certo? Então, lá. Então, ele vai se transformar em ânion, que você já sabe. E o número desse elétron vai ser maior do que o número do próton, do que o núcleo atômico. Então, eu vou ter menos próton e mais elétron. Aí vem a chamada o quê? Repulsão desses elétrons. Fazendo isso, vai acontecer o quê? E a repulsão é deles internamente, tá? Dos elétrons internos, nas camadas de valência, tá? Dentro dessas camadas. Então, internamente, eles vão se repulsando, ok? Logo, o seu raio também. Então, esse raio vai o quê? Aumentando entre o átomo neutro e o seu íon, que no caso é um íon do tipo ânion, que eu aumento a quantidade desse elétron, tudo bem? Então, vai lá. Circula aí, observa aí e anota. Então, o raio de um ânion sempre será maior do que aquele que lhe deu origem. O que é isso? Gente, compara aqui, ó. Este aqui não é um elemento neutro? Ele não deu origem a este íon? Então, observa. O raio dele, do ânion, e esse aqui no caso é um ânion bivalente, certo? O caso dele vai ser o quê? Sempre maior
do que aquele que deu origem a ele, que é o átomo neutro. No caso, o oxigênio aqui, que não tem carga, logo ele é neutro. Tranquilo? Então, todo ânion, todo raio de um ânion vai ser sempre maior do que o raio do seu átomo neutro. Por quê? Porque vai aumentar a quantidade desse elétron. Logo, ele vai aumentar o seu raio. Não mexe com camada. Diferente do cátion, que perde a última camada. No caso do ânion, ele vai preencher, ele vai completar essa última camada. Lembra que chegamos lá no futuro na ligação química? A perda e o ganho da ligação iônica. Metal com a metal, que é o cátion com o ânion. Então, falaremos disso mais no futuro, mas vocês já sabem de uma prévia sobre esse assunto, tá? Então, seguindo aqui, já entenderam o processo. Eu continuo com a mesma o quê, gente? Com a mesma camada. Aqui continua com duas camadas, tá? Sendo que na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada L, agora vem, eu tenho aqui só 6 no átomo neutro, próton igual a elétron, olha lá, o número de camada não muda. Porém, o que muda, já que ele é um íon, vai mudar o quê? A sua quantidade de elétron. Então, aqui, próton é igual a elétron. Próton continua sendo igual a elétron, porém aqui próton vai ser diferente do elétron. Quando o elétron é maior, a sua repulsão entre os elétrons também são maiores, porque eles estão ali agrupados, certo? Logo, altera o seu raio, tá bom? Consideravelmente. Lembrem disso, tá? Ele vai sofrer essa alteração. E aqui continua, porém só tem 8. Opa, só tem 8 não, né? Aumentou para 8, de 6 aumentou para 8. Logo, a sua quantidade de raio também vai aumentar. Então, o ânion bivalente do oxigênio é maior do que do seu elemento que deu origem a ele, que é, no caso, o oxigênio no estado fundamental. Então, anotem todos esses apontamentos que eu estou fazendo, tá? Anotem no seu caderno para, na hora da construção do seu mapa mental, ficar muito mais fácil, tá? Com esses exemplos aqui também. Então, quem é maior vai ser o raio do ânion. Tranquilo? Vamos seguir em frente. Momento tarefa, hein? Vamos lá na aula. Vocês vão fazer nessa aula 16, Química 3, aula 8, atividade de sala, página 58, exercício 3, tá? Não esqueça de justificar no caderno, na hora de me enviar, tá bom? Mapa conceitual sobre raio iônico, na folha ou na ficha, e a data da tarefa é dia 24/6, lembrando que eu vou vistar todas essas atividades, ok? Um beijo e até nossa próxima aula. Não esqueça que nós estaremos sempre juntos por um sonho, tá, meus amores? Um beijo e até semana que vem.